Ano 2032, no dia 29 de março, às 23h23 horário regional chinês. Todos os humanos escutaram uma voz dando boas-vindas à chave para o fim, pois o beta do jogo mais popular do universo começava naquele momento. O jovem Qiguan Xiaojian avisa seu colega de quarto para colocar fones, afinal já é madrugada. Seu amigo gordo fala que está tudo conectado e não sabe de onde vem aquele som. A voz continua falando que devem matar monstros como também brilharem nesse novo mundo. Os outros dois garotos do quarto acordam. Um deles percebe que esse som na verdade não vem do computador. No grupo de mensagens da faculdade deles, outros alunos também ouvem o estranho aviso. Mais um do quarto confirma sobre a escola toda ter escutado aquilo. Entretanto, Qiguan Xiaojian está achando isso uma chatice. Ele anda pelo quarto falando sobre esse novo teste inicial que ouviu há pouco, e brinca sobre aparecer aliens após todo o anúncio. Só que quando ele ia falar com seu colega gordo, um monstro começa a se materializar em sua frente. Isso faz Qiguan Xiaojian se assustar, dando um pulo para trás. Todos no quarto entram em choque quando percebem a criatura. Se perguntam sobre que tipo de piada seria essa. O gordo age fazendo um ataque dizendo que irá acabar com aquele monstro. Mas a criatura é muito ágil e desvia com facilidade. Logo em seguida, o monstro verde lança uma magia. Esse feitiço passa de raspão no garoto gordo, que cai no chão do quarto gritando. Seus amigos dizem para ele ter cuidado com esse fogo. O monstro se prepara para um novo feitiço. E o gordo sabe que está ferrado. Mas antes disso, um desentupidor de privadas acerta a cara da criatura. Foi o protagonista atacando sem parar, mandando aquele monstro ir à merda. Logo ele para de atacar e pequenas luzes aparecem. O monstro começa a desaparecer num brilho azul misterioso. Ele se pergunta como aquele monstro morreu tão fácil, e brinca questionando que seria aquele o desentupidor da vitória. Seu amigo de cabelos castanhos pede para ele procurar por uma explicação para tudo isso. Mas em seguida uma luz contendo uma chave dourada aparece em sua mão. A voz parabeniza a todos os 4.615 terráqueos que mataram com sucesso sua primeira horda de monstros e viraram jogadores. O jovem de cabelos castanhos pensa sobre isso ter acontecido com um a cada 130 mil pessoas. Aquela estranha voz diz que o jogo oficial será ativado para esses 4.615 terráqueos, que também receberão um bônus. Um dos colegas de quarto, vendo a luz, fala que aquilo é o dedo do ladrão de ouro. A voz diz que após esse beta outros poderão se tornar jogadores, porém sem tal bônus. E completa mandando todos virarem jogadores para salvarem o mundo. Enquanto isso, a luz dourada quase cega um dos colegas de quarto. O protagonista começa a aparecer daquele brilho, mas agora já com novas roupas e todo sorridente. Os amigos olham espantados para ele, mas Qiguan Xiaojian fala para todos chamarem ele de papai, pois assim poderia facilmente proteger os amigos. Agora o protagonista está cheio de raios em volta do seu corpo, e novamente está de frente contra um mar dos mais diversos monstros. Uma luz começa a sair de seu dedo e olhos. Esse brilho roxo começa a ganhar forma. Logo um grande feixe de luz sai de suas mãos com um único movimento. Esse ataque começa a atravessar o céu, que está cheio de monstros. Quando alcança certa altura, acontece uma explosão desse feitiço do protagonista, e seus destroços de energia começam a destruir as criaturas. Muitas são partidas com um único feixe de luz. Outra explosão acontece, só que essa sendo ainda maior. Encarando seu próprio poder, o protagonista se pergunta se já seria a hora do último boss. Em um flashback de julho de 2039, sendo 7 anos depois do início de tudo, Xiaojian liderou 47 jogadores da sua guilda para desafiar o cone de rank SS. Esse ser já tinha matado 17.420 jogadores desde que apareceu. O protagonista, vendo que não tem mais monstros, questiona onde estaria o boss de rank SS Nidog. Mas neste momento, uma pressão surge no céu. Juntamente com isso, aparece uma enorme sombra de dragão. Qiguan Xiaojian se prepara, começando a reunir energia. Só que atrás dele alguém pede por socorro. Ao olhar sob seu ombro, ele vê seu antigo colega de quarto pedindo por ajuda. Qiguan Xiaojian questiona se é melhor salvar eles do que lidar com o último boss. E seu amigo de cabelo verde implora para tirá-los daquele lugar. O protagonista então pede que o rapaz se dirija a ele como papai. Afinal, Qiguan Xiaojian só salvaria quem lhe reconhecesse como figura paterna. O rapaz de cabelo verde está em choque. Mas quando finalmente ele iria chamá-lo de papai, acaba sendo morto. Qiguan Xiaojian partiu o garoto ao meio com seu ataque. Totalmente frio, ele vê o ketchup de seu amigo respingar em seu rosto. Xiaojian fala que pessoas boas não vivem por muito tempo. Aquele rapaz de cabelo verde está jogado no chão em uma poça de suco de morango. Outro homem da guilda olha espantado para a cena e pergunta se Qiguan Xiaojian enlouqueceu de vez. O protagonista fica em silêncio ouvindo isso, mas em seguida olha para aquele homem com uma intenção assassina, para logo depois lançar 3 ataques consecutivos de energia, aparecendo em seguida com o corpo já sem vida do rapaz. Qiguan Xiaojian apenas deixa aquele cadáver jogado no chão.
falando que o gordo foi paralisado há muito tempo ficando deitado em uma das camas da guilda. Olhando para seu último colega de quarto, ainda vivo, o protagonista diz querer matá-lo. E assim ele faz um corte. A cabeça de seu último amigo foi arrancada do corpo com facilidade. Qiguan Xiaojian encara os cadáveres dos três no chão do campo de batalha. Só que nesse momento é revelado que eram na verdade monstros disfarçados de membros da guilda. Então o protagonista entende que eles eram os últimos desafios. Nesse momento uma forte ventania começa no local. De longe ele é capaz de ver uma grande sombra voando, percebendo que finalmente havia chegado. Um enorme dragão com forte energia vermelha estava na frente do protagonista. Logo a fera prepara um ataque abrindo sua boca. Mas Qiguan Xiaojian diz estar cansado da batalha. O monstro ataca com sua bola de fogo, usando uma força extrema. Só que do meio das chamas, Qiguan Xiaojian sai numa boa falando que só quer descansar e tomar um refresco. Ele começa a passar pelo fogo, observando tudo. Logo seu corpo fica todo preenchido por uma armadura preta. E Qiguan Xiaojian diz que gostaria apenas de jogar jogos normais. Mas pelo visto terá que matar o dragão para poder viver esse tipo de vida. Já partindo para cima, chamando aquele monstro para a batalha. Então acontece um choque entre os dois. Uma forte luz roxa surge. Em seguida vem a grande explosão após o choque. Uma cortina de poeira está no campo de batalha. O dragão aparece já sem vida em seus olhos, que logo começa a desaparecer. Mas algo está de errado com o protagonista, pois com o choque aquele dragão também tirou sua vida. Qiguan Xiaojian começa a desaparecer assim como os monstros mortos. Nesse momento o protagonista tem memórias de sua guilda, em como teve luxo, dinheiro e mulheres. Também da união com seus antigos colegas de quarto. Ele realmente estava vendo sua vida passar por seus olhos. Continuava a relembrar de seu caminho sozinho, do gordo sendo acertado por uma criatura. Aquele amigo de cabelos verdes enfrentando inimigos. Esse parecia realmente o fim para ele, pois seu corpo já havia desaparecido em uma luz azul. E em seus últimos pensamentos ele dizia que só queria beber um pouco de Coca-Cola. O sistema então avisa que o boss foi destruído e que Qiguan Xiaojian ganhou o título de assassino de dragões, mas seu jogo chegou ao fim. Naquele mesmo dia do ano 2039, após o protagonista finalizar tal boss, teve um anúncio da finalização do beta. Seu último amigo, aquele jovem de cabelos castanhos, aparece na comemoração após o fim daquela fase. Afinal, heróis morrem, mas o mundo não para de girar. No ano seguinte, aquele amigo protagonista Mu Hongxiao começou a liderar a guilda, e nesse ponto diversos jogadores começaram lutas entre si. Em 2044 foi criado um reino com o mesmo nome da guilda criada por Xiaojian Estrela Branca. Já em 2056 Mu Hongxiao vira o imperador, pois aquela pequena guilda evoluiu. Agora a humanidade está na Era da Estrela Branca graças ao Grande Império. Muito tempo depois, no ano 998 desse novo poder, a humanidade ouviu a mesma coisa de antes. Aquela voz falava que estava honrada em notificar os habitantes. O jogo-chave para o fim tinha começado novamente em seu teste beta. Agora a versão 1.0 tinha sido atualizada e era para todos aproveitarem. A humanidade que já estava vivendo em um jogo agora teria que ir contra um teste sangrento novamente. E naquele mesmo momento, em um lugar desconhecido para todos, algo começava a rachar em energia. Uma silhueta saía das sombras. E a rachadura dava lugar para um buraco nessa espécie de ovo. Com isso é explicado pelo sistema que agora Xiaojian também é um dragão, e enquanto aquele boss estiver vivo o jogador também estará. Ele é acordado não entendendo muito bem os acontecimentos, se perguntando também em que lugar estaria. Nesse momento uma massa amarela aparece na sua frente pedindo ajuda. O protagonista fica em dúvida se isso seria uma piada. Então a massa amarela vira um monstrinho com asas e dá saudações ao jogador, que já pergunta que tipo de coisa é ele. A pequena criatura diz ser um agente de serviço dedicado ao cliente e está ali para servir o protagonista. Mas esse é um benefício único apenas para quem ficou no topo do teste beta, então basta chamar que aquele monstrinho responderá qualquer pergunta. O protagonista manda então a criatura se parecer com algo mais inteligente. Mas isso apenas machuca os sentimentos do monstrinho. Só que mesmo assim ele irá explicar a situação para Qiguan Xiaojian. Então um tempo depois de todos os detalhes falados, o protagonista entende que com a volta do jogo aquele dragão também voltou, e como ele tem um título de assassino então suas vidas estão conectadas. Aquela criaturinha parabeniza por conseguir absorver corretamente as informações. Qiguan Xiaojian apenas estranha o monstro ter falado como um gato. Mas então o bicho explica que usará isso para facilitar a comunicação com os jogadores. O protagonista diz ter entendido isso também e pede para ele parar de falar. Então pergunta qual será o futuro do mundo agora que o dragão negro está vivo. A criatura ajudante responde que pelos seus cálculos tem 88% de chance que em 70 anos o dragão negro destrua mais de 2/3 da Terra e terão pouquíssimos sobreviventes. Mas diz também que guiará Qiguan Xiaojian para ser muito mais efetivo no momento de matar novamente aquele monstro.
Só que o protagonista pergunta quais os benefícios de fazer isso. Sua criatura ajudante não entende essa questão. Mas que Guan Xiaojian continua falando que mesmo com toda a destruição isso ainda não tem nada a ver com ele até porque sua vida é ligada do dragão. Então é impossível alguém aceitar fazer essa missão principal sem nenhuma recompensa. O bicho fica sem palavras por um tempo. Mas em seguida fala que obviamente haverão recompensas por completar a missão. Serão mares de experiência, dinheiro, livros de talentos de alta qualidade fora muitos equipamentos. E o mais importante é que o monstro assistente tomará conta dos descendentes do protagonista. Mas essa informação sobre ainda ter gente de sua família assusta Xiaojian. Seu assistente diz que esqueceu de passar essa informação, mas em 2040 uma mulher deu à luz a um bebê dele. Após isso a filha teve 3 crianças e assim o genês dele foi passando de gerações pelos 1000 anos seguintes. O assistente termina parabenizando que Guan Xiaojian por agora ser o chefe de uma família. É explicado pelo sistema que aquele dragão negro antes derrotado havia ressurgido. Agora que a grande criatura voltou seu poder total não foi despertado, então seu nível estava de 1 para 1. Em alguma cidade alguém pergunta qual o valor de pílulas medicinais de level B. O comerciante responde que uma garrafa custa 100 moedas mas 10 custam 950. A garota da pergunta diz querer trocar um item de seus ancestrais por 20 ouros. Mas o comerciante solta um olhar de canto sem palavras. Nesse momento alguém encapuzado chega perguntando se eles eram daquele lugar. Era o protagonista dizendo que queria saber como chegar na casa de Guan Xiaojian. A mulher de cabelos castanhos olha séria para ele e diz que todos estão mortos. Isso surpreende o protagonista. Ela completa dizendo que todos da família de Guan Xiaojian morreram há alguns anos. Aquele comerciante termina de analisar o item da garota e diz só poder garantir 12 garrafas com aquela relíquia. Ela já aceita pegando a sacola com pressa. No instante seguinte sai correndo deixando o protagonista para trás. Um monstrinho voador ao lado do protagonista sabe que ele conhece a garota. E também tem conhecimento daquele item trocado. O comerciante olha mais de perto para a moeda vendo seu entalhe. Aquele velho sabe que conseguiu algo muito valioso pois aquele medalhão era do fã-clube Guan Xiaojian de centenas de anos atrás. O pequeno monstro pergunta ao protagonista se já estão mesmo indo. De repente o comerciante percebe algo. Ele fica surpreso ao ver que está com um grande saco de moedas em suas mãos. Guan Xiaojian chora ao perceber que conseguiu o medalhão mas para isso perdeu mais de 1000 ouros. Seu pet pede para não ficar triste afinal agora é hora dos negócios. Aquela garota de antes está correndo pelas ruas. Já há alguns minutos e com isso está ficando sem fôlego. Ela percebe que está sendo seguida ao olhar para trás. Mas é somente o protagonista pedindo para que a moça espere para falar sobre a família Guan. Ela pede para que ele pare de a seguir. Nesse momento o rapaz saca uma adaga. E no instante seguinte está muito próximo da mulher. Ele faz um ataque que deixa ela muito assustada. No entanto aparecem shurikens de fogo. Guan Xiaojian agiu somente para defender a mulher daquele ataque repentino. O protagonista fala para os atacantes aparecerem. E uma porta no fim da rua começa a se abrir. Dela sai uma forte luz, que se transforma em um ataque indo em direção ao protagonista. Ele encara de frente essa magia. E ainda com sua adaga faz um corte, só que o ataque chegou com curva. Olhando para trás ele percebe algo. E pergunta o que tem de errado com aquela mulher que estava ali com ele. Ela começa a se derreter como uma vela acesa. Isso intriga Guan Xiaojian que apenas observa. Alguém fala que finalmente se reencontrou com a bastarda da família Shen. Do fundo da porta escura saem 2 homens. O ruivo então começa a falar que já faz tempo. E a mulher agora de nova aparência é revelada ser Guan Xiaoya. O protagonista entende que ela é sua descendente e pensa que é bem cuidadosa sabendo até mudar de aparência. Aquele homem ruivo chega dizendo não ser hora para papo furado. Em seguida com um estalar de dedos manda um sinal. Aparecem muitos homens correndo. Todos com armaduras, capacetes e armados. O homem ruivo fala que ninguém morrerá por aquela jovem senhorita. Xiaoya sabe que isso é ruim. Mas Xiaojian já percebeu que os poderes dela foram superados pelo maior número de pessoas. E pedindo para ela se segurar nele fala que está na hora do exercício. Logo depois grita para todos irem juntos contra ele. Só que Xiaoya o segura e começa a brilhar. No instante seguinte os dois saem voando num feixe de luz. Os soldados ficam sem entender nada. Mas o ruivo viu que foi usado um pergaminho de teletransporte. Um pouco longe dali em uma rua vazia. A dupla aparece após serem teleportados. O protagonista entendeu agora que aquilo foi um pergaminho de teletransporte. A mulher pede para que ele não a siga mais e nem volte para a cidade pois o jovem ruivo é herdeiro da família Shen, logo o protagonista não teria chance contra. Ela finaliza dizendo que quando se reencontrarem poderá retribuir o favor. Em seguida sai correndo com a sacola de medicamento deixando o protagonista sozinho. Que fala não existir sentido em sair daquele jeito, agora que já usaram o pergaminho.
Nessa hora alguns guardas chegam falando que irão pegar os fugitivos e nesse momento o protagonista percebe que era um pergaminho de 100 metros apenas. Enquanto isso Xiaoya continua em fuga pensando que precisa escapar e viver, mesmo que ela seja a única sobrevivente. Enquanto se lembra do herdeiro da família, Shen dizendo não ter ninguém para morrer por ela dessa vez. A garota tenta o mais rápido possível voltar para sua irmã mais velha, mas aparecem outros soldados. Novamente Xiaoya está cercada pelos homens de Shen. Até mesmo os cidadãos comuns se perguntam o que seria isso. O ruivo chega perguntando por qual motivo Xiaoya teria parado de correr. Afinal, se ela quisesse tanto comprar remédios, deveria fazer aquilo só se tivesse alguém querendo vender. O comerciante de remédios aparece com medo ao lado. Aquele ruivo começa a explicar que há 3 anos com o final do jogo foram anunciados testes públicos e com isso monstros atacaram. A família do Lord Kiguan não foi capaz de defender a todos e isso causou a morte de incontáveis civis. Ele segue falando que segundo a lei imperial, o título de Lorde deve ser retirado da família e seus integrantes devem se tornar escravos, só que Xiaoya diz que isso é mentira. Afinal, quando os monstros atacaram, seu pai tinha dado a missão de defesa do Portão Sul para a família Shen, mas com medo eles fugiram. Sendo assim, os Kiguan tiveram que defender o castelo sozinhos, tendo inclusive perdido muitos anciões das muralhas, restando apenas ela com sua irmã mais velha. O jovem da família Shen debocha da explicação e fala que se ela diz a verdade, então devem ter testemunhas dos corajosos atos da família Kiguan. Ele então questiona os moradores sobre isso, mas todos ficam calados. O ruivo continua falando que sob seu comando os aldeões estão felizes com muitas roupas e comida. Então, se fosse de fato culpado, alguém falaria seus crimes ali mesmo. Mas ninguém ousa abrir a boca para os feitos maldosos do homem. Ainda com sua cara de debochado, ele diz que de fato não tem uma pessoa para falar. Mas alguém na multidão diz ter algo para reclamar. Xiaojian aparece encapuzado dizendo que fará o relatório, pois abandonar seu castelo é desleal e errado. Assim como ameaçar aldeões não só é pouco virtuoso, mas também vergonhoso. E para completar diz que o ruivo é um bastardo igual que Guan Xiaojian que morreu tempos atrás. Isso irrita muito aquele homem. Logo começam as conversas paralelas sobre de onde seria essa pessoa corajosa que ousa falar da família Shen. Mas isso é ruim, pois ele está acabado mesmo que Guan Xiaojian estivesse vivo. O ruivo Shen segue em fúria com tudo isso e manda os soldados matarem aquele rapaz juntamente com a mulher. Xiaoya pensa que não tem nada que ela possa fazer, mas seu ancestral apenas fala para irem. Antes dela perguntar como vão escapar, ele faz seu movimento. Pega a garota pelo braço e corre em direção a um grande prédio. Um forte brilho azul reluz do nada. É a porta do prédio se abrindo para a dupla entrar. O protagonista passa por ela e se despede dos soldados, deixando uma boa impressão aos inimigos. Assim começa a desaparecer, pois aquela porta é um portal para a dungeon. Um mensageiro chega falando o paradeiro dos fugitivos para o homem ruivo, mas leva um tapa do chefe como resposta. Ele então se pergunta de onde surgiu aquele homem que parece um Kiguan, mesmo essa família estando praticamente desaparecida. O ruivo termina mandando o mensageiro identificar quem está atualmente na dungeon. Ele então entrega um item Rank B que pode conseguir informações de pessoas dentro de uma certa área para o rapaz. No livro aparece Xiaoya, uma pessoa normal sem nível, e também um jogador desconhecido. O problema é que o level desse segundo não para de subir. Os soldados se perguntam se é uma piada. Aquele jogador continua sem um nível definido. O ruivo observa os números subirem sem nenhuma reação, mas o nível incrivelmente trava em 0. Isso faz os homens se perguntarem se a garota levou um novato que não deve nem conseguir matar um goblin. Dentro da dungeon, um monstro verde parte para cima da dupla. Ele avança com uma lança. O protagonista diz que sentiu falta de lutar contra um goblin, mas logo se assusta com uma explosão do seu lado. Era Xiaoya disparando sua arma contra a criatura. O alto barulho assusta as aves da floresta. A garota fala que ele deve ter acabado de virar um jogador e se atreve a atacar um monstro nível 5. Mas ela se pergunta como esse homem pode ser um novato se no nível 0 não se pode usar habilidades. Xiaojian diz que consegue lutar contra os monstros, mas a garota fala que ele não pode, pois parece que até dormiu durante as lições de avaliação. Afinal, soldados humanos e monstros de baixo nível são diferentes. É possível um jogador acabar com pessoas somente com os punhos, mas contra as criaturas das dungeons é necessário algum item. Ela completa falando que não é uma jogadora e aquela arma é de sua irmã, pedindo para o protagonista analisar. Ele analisa o item Rank A, que usa o sangue do usuário para disparar, e diz que parece ser muito doloroso. Por isso ela diz que não pode gastar muitos tiros. Xiaojian pensa que esse item deve ser a cartada final dela. Afinal, perdendo 1,2 litros de sangue, uma pessoa estaria em perigo, então usando 10 ml só pode dar 120 tiros. Então pergunta qual é o plano da garota. Ela fala que mesmo não querendo estar em uma dungeon tem seus benefícios. Afinal, monstros dropam medicamentos de recuperação, assim como tem baixas chances de deixarem cair pergaminhos de teleporte e equipamentos.
Ela quer ir matando os monstros, mas o protagonista diz ter outra coisa que podem fazer. Xiaoya se pergunta que plano seria esse. Ele fala que podem ir e pegar a chave final da dungeon. Assim ajudaria ela a se tornar uma jogadora. Xiaoya concorda e diz que se conseguirem o chamará de antepassado. Dentro de uma caverna bem escura, ela pede para esperar e ver o que tem na frente. É uma bifurcação que leva para dois caminhos totalmente diferentes. Um deserto sem vida e uma floresta bem verde, então Xiaoya fala para não ir na direção das flores. Xiajin pergunta o porquê disso. Ela pergunta se ele não comprou um mapa com as informações e estratégias. Xiaoya continua dizendo que o item é uma cópia de baixo nível, então indo pela floresta acabarão atraindo um grande grupo de monstros. Já ele fala que essa dungeon não muda desde o beta. Ela pede para segui-la até a área do deserto, mas percebe que aquele homem sumiu. Quando o encontra, pergunta por que Xiajin seguiu para a floresta. Ele está parado esperando por ela já nos verdes campos. Xiaoya pensa que o homem está acabado. Logo, uma grande quantidade de monstros aparece indo para cima do protagonista. Só que ele já aparece por trás de um goblin com sua adaga e corta o pescoço do monstro verde. Usa a criatura de impulso e salta. Num piscar de olhos, ele começa a picotar todos os outros monstros com muita facilidade. Por fim, o protagonista pousa no chão. Em seguida, começa a chover partes das criaturas. Xiaoya fica completamente em choque sem entender como isso é possível. Ela cai desacreditada enquanto Xiajin se alonga. A garota se pergunta como ele pode ser tão forte no nível 1 apenas confiando na velocidade e habilidade básica de esgrima. Numa calma incrível, o protagonista fala que ainda prefere o plano dele. Mas antes de completar aquela tarefa, ele quer dar um presente para a garota. Só que o sistema informa que Xiajin ganhou uma conquista secreta por ter matado 50 monstros em menos de 10 segundos. E agora terá a distribuição de recompensas enquanto ele pensa que essa garota é sua descendente. As recompensas estão começando a brilhar. O pensamento de Xiajin continua sobre depois de salvar o mundo. Seria apropriado brincar com as crianças da família. Ela perde toda a compostura vendo a recompensa, pois do brilho surge o item chave final. Ele manda Xiaoya pegar e virar uma jogadora, para então ajudá-la a subir de nível pela dungeon. A chave final foi motivo de esforço pelos últimos 1000 anos, pois abre a possibilidade de se tornar um herói com poder, prosperidade e autoridade, mas também leva para a porta do inferno com desastre e sangue, como também traições. Assim que Xiaoya pegar a chave, ela virará um jogador, fazendo seu nome aparecer na lista dos melhores do jogo. O protagonista pergunta se a garota está pronta para lutar até a morte. Ela encara aquela chave suando frio, enquanto começa a lembrar de sua infância, de sua irmã mais velha indo lutar sozinha contra um monstro em meio à guerra, enquanto olha para trás antes do embate. Falando que se Xiaoya tem medo, então deve voltar. De volta à realidade, a garota começa a se levantar, falando que só achou aquela chave muito bonita. Afinal, durante a vida já teve muitos itens preciosos. O protagonista gosta da atitude dela, e ela continua falando que nenhum outro item se parecia com a chave. Então já toca no artefato. Logo se vê na escuridão somente com a chave na sua frente. Após isso, seu corpo de luz aparece em um túnel. A princípio, ela parece não entender aquela situação, mas decide seguir em frente no túnel, passando por esqueletos e ouro, enquanto pensa se foi esse caminho que sua irmã passou. Ela finalmente chega numa sala maior com várias portas onde sente que conhece todas as entradas, quase como se ao nascer ela soubesse sobre isso. Nessa sala, a primeira classe é mostrada como sendo guerreiro que usa espadas, lâminas, lanças e outras armas, sendo do time de vanguarda. Logo após tem o caçador que usa arcos longos, bestas e outras armas à distância, tendo aparência de elfos da floresta. Tem a classe bardo que usa instrumentos para criar lindas músicas que ajudam os companheiros, como também enfraquecem os inimigos. Em quarto vem um tal de invocador usando de contratos com bestas e plantas mágicas, se tornando o exército de uma pessoa só. Ainda tinha a bruxa que usava ornamentos mágicos para criar grandes quantidades de dano nos corpos fracos, mesmo que cheios de poder. Logo após tinha o discípulo do sol que representa o próprio, trazendo luz quente em cima de tudo. Assim, por último, também tinha o guardião da luz que era amante das estrelas, tendo um juramento para consigo mesmo. Xiaoya pensa e já sabe para onde precisa ir. Ela começa a se direcionar para a porta escolhida e usa a chave para escolher ser uma guardiã da lua. A porta se abre com um brilho dourado. O sistema anuncia a amante das estrelas e da lua. Os guardiões da noite foram escolhidos. E pede para que Xiaoya faça o juramento. Ela escuta com atenção aquela instrução, enquanto encara seu próprio reflexo. Ela toca a superfície daquele espelho. Afinal, o juramento é para si mesmo e para ninguém mais. Ela então reaparece na floresta. Xiajin fala que a recebe bem e diz que fez uma boa escolha, dando as boas-vindas dela para a chave final. E muitas personalidades do mundo escutam esse anúncio. Dentre eles, um velho ruivo fica irritado com alguém da família que Guan ter conseguido.
Ele se levanta pegando um item parecido com uma corda e começa a balançar com força, assim explodindo totalmente parte do quarto com uma mulher que estava lá. Ele parece não se importar com isso, apenas segura uma pedra vermelha, e quando esmaga o item, sai uma fênix de dentro. Então grita por Shen-Shi falando que não liga como ele fará, mas deve matar Xiaoya imediatamente. O ruivo da família Shen recebe a mensagem do velho com medo, então tira um pergaminho de sua camisa, chamando todos os soldados para entrarem na dungeon com ele. Ele rasga o pergaminho que acaba por abrir um portal. O sistema avisa que Shen-Shi entrou na dungeon com um item de rastreamento. Quando acontece o mesmo anúncio pela segunda vez, a dupla da família que Gwen escuta. O protagonista observa aquele mapa da dungeon e pensa que precisam passar pelo terceiro nível até chegar ao boss. Mas algo chama sua atenção nesse momento. Uma criatura lobo gigante aparece na frente dele e de Xiaoya. O monstro ruge muito alto para intimidar. De sua boca um forte fedor começa a sair. Xiaojian pensa que o cachorro precisa de algo para melhorar o hálito, enquanto fala que aquele antigo Cerberus foi rebaixado a um zumbi. Um dos cavaleiros da família Shen escuta sobre ser um lobo morto-vivo. Mas escondido ele pensa que aquele boss de level 15 poderoso não pode ser derrotado por 2 players do nível 1. E mesmo sendo perigoso, tal cavaleiro decide ficar para poder finalizar a dupla, pois isso pode valer uma promoção. O monstro lobo zumbi avança fazendo seu ataque. Xiaojian, saindo do golpe, diz que não se deve apenas desviar, mas também bater para cancelar a habilidade. Ela desfere alguns disparos na criatura. O protagonista vê que mesmo com movimentos duros a garota tem coragem. E pensa em como sentia falta dos dias em que treinava os novos membros da guilda. Pois enfrentar monstros mais fortes é um caminho fácil para melhorar o potencial, então ele decide treinar Xiaoya antes de encontrar o dragão. Essa primeira lição dela será se acostumar com o sangue e com a dor, pois Xiaojian não é um instrutor molenga. Mas neste momento Xiaoya é acertada pelo monstro. Só que isso tira o protagonista do sério, que com um só golpe pergunta se a criatura deseja tanto assim morrer. Só então, após o ataque, ele percebe que seu corpo se moveu sozinho, deixando a garota sem reação. Afinal, o monstro acaba de ser destruído com um único golpe, deixando para trás muitos drops para a dupla. Então é anunciado pelo sistema que Xiaoya avançou do level 1 para o 5, ganhando com isso 2 novas habilidades. Ao ver as mensagens, a garota se surpreende e se pergunta se realmente avançou para o 5º nível. O protagonista pensa que é culpa dele por ter matado aquele monstro com tanta habilidade. Xiaoya, encantada, diz não saber quem ele é, mas agradece muito. E diz para o protagonista pegar os drops, só que ele insiste que a garota pegue o que quiser. Ainda escondido, aquele soldado da família Shen observa. Ele está totalmente incrédulo com o que viu. Afinal, um cara matou o monstro lobo zumbi com um golpe, coisa que nem alguém level 30 ou 40 pensam em fazer. O guarda pensa que precisa fugir dali rápido. Xiaojian pergunta para Xiaoya sobre a habilidade corrente das sombras que ela aprendeu, e pede para a garota usar sua habilidade na direção das 4 horas. Assim ela faz, lançando seu mais novo ataque, que sem surpresa prende o cavaleiro da família Shen. Ele vem sendo puxado para a dupla. O protagonista fica feliz com a chegada de um novo corpo para testes. A garota está com sua arma em mãos, e o cavaleiro fala sobre mais uma vitória, sendo agora um total de 10. Xiaoya está totalmente acabada? O homem pergunta qual o sentido disso tudo. A garota apenas se recupera com uma poção, enquanto Xiaojian assiste e manda continuarem. Xiaoya ataca em direção ao cavaleiro, que defende-se perguntando se será possível vencer 100 vezes da garota. Afinal, ele está servindo de treinamento como um pequeno animal usado para testar filhotes de carnívoros. O cavaleiro avança e arremessa uma arma. Esse ataque está prestes a acertar Xiaoya. Xiaojian para o ataque, enquanto o cavaleiro pensa que é apenas um objeto de ensino e isso nunca será uma luta até a morte. Após salvar sua descendente sem se mexer, o protagonista manda que continuem aquele treino. Mas o cavaleiro apenas pede para pouparem ele. Nesse momento, a garota mira e dispara. O ombro esquerdo do rapaz é destruído. Então ele percebe que aquela dupla de monstros não tem misericórdia. Seu estado de choque piora. Afinal, ele pode morrer naquele momento. Mas deve avisar os outros para não irem, senão também serão mortos. Só que ele pensa bem, e se pergunta se deveria mesmo informar aos outros. Enquanto isso, o sistema anuncia sua morte. Seu grupo vê a notificação sem entender, afinal ele era bom em se esgueirar e além de tudo não enviou nenhuma mensagem antes de falecer. Um dos homens de Shen diz que aquele guarda pode ter sido morto pelo lobo zumbi, enquanto pede ordens ao capitão. O líder diz que todos irão a toda velocidade, e se pergunta se seu avô fará outra ação, afinal a dupla foi muito rápida em dominar a área. Enquanto isso, a dupla da família Qiguan passou pelo 2º nível e avançam em direção ao último. Ambos seguem em direção ao ninho do desastre, mas alguns cavaleiros da família Shen os aguardavam. O homem careca diz sobre estarem ali para prender os 2 criminosos e não devem resistir.
Xiaoya diz que os três são cães da família Shen e também jogadores com armas únicas que se complementam. Os cavaleiros encaram a dupla com confiança, mas o protagonista não entende muito bem. No entanto, alguns instantes depois, um dos cavaleiros está perfurado nas rochas, outro afundado na terra com força, e o careca morto junto de uma criatura gigante. Xiaojian indo embora diz que numa dungeon é importante saber usar a geografia ao seu favor. Xiaoya fala sobre ter chegado ao level 9 e pede para o protagonista deixar os próximos monstros com ela. Mas neste momento um barulho chama a atenção da dupla. Um conjunto de ovos começam a brilhar. Deles saem muitas criaturas vermelhas. E todas vão em direção da dupla. O protagonista pensa que aquele terceiro nível é uma combinação, mas graças aos passos anteriores agora só restam as últimas ondas de monstros. E Xiaoya pode lidar facilmente com as pequenas criaturas sem problemas. Claro, desde que não ocorra nenhum acidente. Nesse momento a garota vê uma grande área em azul. E lanças de raio caem do céu. Um poder imenso atinge o chão. Em seguida toda a poeira começa a baixar. Aquela área azul está tomando conta de grande parte do terreno. Então alguém começa a sair das pedras escuras. Xiaoyao percebe Pyramid. O homem dá as boas-vindas à garota. Aquele jovem da família Shen diz que aquilo é sua jaula octagonal e restrita temporária, sendo uma habilidade de level A, que só é desfeita quando sobra apenas uma vida dentro da área. A garota diz que é a cara dele deixar os soldados como bucha de canhão para ter as recompensas só para ele. Mas o ruivo manda ela dar uma olhada em volta. Só então Xiaoya percebe mais daqueles ovos. O homem pergunta se uma nível 9 poderá lidar com ele junto com aqueles monstros. Ou será que a garota prefere esperar o nível 1 que está fora da jaula ir resgatá-la? Nesse momento o protagonista ataca a área, mas parece não surtir efeito. O ruivo diz que é um equipamento de level A, não um item lixo. Então Xiaojian se vira e começa a se distanciar da jaula. Xiaoya olha sem palavras. O ruivo diz que ir embora não é uma má ideia. Mas Xiaojian está confiante. O jovem Shen questiona qual será o próximo movimento da garota agora. Enquanto Xiaojian segue caminhando, seu ajudante o pergunta se ele irá deixar o campo de batalha. E fala que de acordo com seus cálculos a taxa de sobrevivência de Xiaoya pode cair. Mas logo o ajudante esbarra nas costas do protagonista, pois ele chegou numa entrada de caverna cheia de vinhas. Quando iria tocar nas plantas, elas na verdade se mostraram víboras verdes que o atacam. Só que Xiaojian apenas encara com seus olhos de dragão. Todas as serpentes param e abrem caminho para a caverna. O protagonista começa a adentrar acompanhado de seu ajudante. Algo está expelindo lava dentro da caverna. No centro do local tem um grande casulo. E o assistente parabeniza Xiaojian por ter encontrado o ovo de dragão e pede para quebrá-lo, assim salvando aquele mundo. Afinal se chocará em 7 minutos, então Xiaojian precisa ser rápido. Mas o protagonista pega uma lata de Coca-Cola. E seu ajudante não entende nada. Bebendo seu refresco ele pergunta se é mesmo tão urgente. Afinal o ajudante está incentivando a morrer junto com aquele ovo de dragão, pois suas vidas são ligadas. Como o ajudante não respondeu, ele sabia que seu palpite estava certo. Afinal, quando Xiaojian perguntou sobre a ligação de sua vida com o dragão, sua pergunta não tinha sido respondida. Isso realmente mostra que seu palpite está correto sobre o compartilhamento de vitalidade. Ele termina de beber sua Coca-Cola e fica triste por aquela ser a última lata. O ajudante se desculpa com Xiaojian, que somente arremessa a última lata no ovo gigante, que é coberta por uma densa lava. Enquanto isso, na jaula Xiaoya está acabada. O homem ruivo desdenha dela. E no chão a garota pensa que mesmo só 2 níveis de diferença tem um grande abismo de forças. Mas Xiaojian não passou de level nenhuma vez. Ela pegou muito XP em um único dia e subiu. Isso é diferente de jogadores que demoram um ano para avançar em um nível. Nesse momento seus pensamentos são parados por monstros em sua retaguarda. O homem ruivo agradece essa ajuda. E pensa que como não atacou nenhum monstro, eles focaram somente na garota. Logo em seguida lança seu ataque. Ela é lançada para uma rocha. O sistema avisa que a garota perdeu 15 pontos de defesa e ficou envenenada. Aquele homem desdenha da segunda jovem mestre estar naquele estado embaraçoso. No entanto, a garota ergue sua mão e lança seu ataque de correntes. Mas o ruivo se esquiva com facilidade, e suas correntes se agarram em uma rocha. O homem diz que a garota não deve entender, mas os jogadores têm habilidades de deslocamento. Só que no meio da sua fala as correntes se mexem. E Xiaoya usa delas para se mover. Em seguida lança 3 disparos de sua arma. O ruivo pensa que ela calculou o tempo de espera das habilidades com muita precisão, além de ter ficado fora do alcance de seu ataque. Mas ele olhou zangado para a garota e joga uma poção verde, que acerta em alguns ovos perto de Xiaoya. Aquela poção acelerava o crescimento de seres vivos. Logo os monstros vermelhos eclodem, mas são rapidamente atacados pela garota.
Só que em sua direção foi arremessado um outro item. Ela dispara contra aquele estranho objeto. Quando o item é acertado em cheio, a garota percebe que errou, pois aquilo era uma bomba de veneno, que explode e levanta uma grande fumaça verde. O ruivo admite que a garota é realmente forte, enquanto ela se levanta em meio ao veneno. Ele diz que sua rival aguentou bem mesmo com sua consciência quase indo embora. Xiaoya segue de pé, e sabe que isso precisa ser resolvido rapidamente. Sua arma consome ainda mais sangue e brilha em vermelho, começando uma transformação no item. Agora a pistola se torna um rifle e ela se prepara para disparar contra o homem. Ele não quer ser acertado pois sabe que esse item dará muito dano em um único ataque. Então o homem usa o item talismã dourado que protege até 2000 pontos de vida, mas ele ficará sem se mexer. Em seguida, disparado com imensa força, um grande projétil vermelho vai em direção do ruivo. Ele tenta se defender na aura do talismã, mas o tiro passa ao lado do homem, atingindo os monstros que ainda estavam vivos. Ele pensa se a garota errou o tiro, e começa com sua risada de vilão. Enquanto isso, Xiaoya cai no chão. Sem forças, ela somente escuta o ruivo falando sobre seu erro. Ele se aproxima dizendo que Xiaoya não serve para lutar nem para ser herdeira, deveria apenas ser enviada para se casar. No entanto, a família Qiguan havia negado um contrato de noivado, então o ruivo queria agora a irmã mais velha dela, enquanto ela será uma concubina somente para gerar filhos. Xiaoya se mantém em silêncio. O homem fica ainda mais irado, voltando com xingamentos para a garota, iniciando um ataque. No entanto, é parado pela habilidade de correntes. Agora ela está de pé, diferente do ruivo que ficou no chão, e diz que realmente terá filhos no futuro, mas ele se enganou sobre algo. O homem segue no chão com medo, e ela continua dizendo independente de quem seja o pai, seus filhos serão para o bem de sua irmã mais velha. Em um flashback de 10 anos atrás, chega uma carroça numa cidade. As pessoas se espantavam vendo tantos tesouros sendo trazidos da missão da jovem senhorita. Um deles pedia silêncio pois ela estava chegando. Uma mulher saltava das costas de um dragão, então pousava em solo tranquilamente. Todos se espantavam com sua jovem idade e por ter conquistado uma dungeon nível A em apenas meio ano como jogadora. Um homem dizia que ela tinha feito um bom trabalho. A garota o chamava de pai e cumprimentava. De longe, uma pequena criança observava. Essa garotinha dizia para sua mãe que a irmã mais velha era forte e queria ser uma grande jogadora como ela. Mas a mãe diz que era impossível. E explica que a irmã mais velha virou uma jogadora com 11 anos e com isso seu corpo deixou de crescer e se desenvolver. Então questiona se a menor entende o que isso significa. Aquele dia começa a passar na casa da família Qiguan. A irmã mais velha está na frente de uma grande porta. Ela se vira e começa a sair, mas para ao ver alguém se aproximando. É Xiaoya, sua irmã menor, chamando sua atenção. Ela fala sobre a irmã mais velha não poder mais crescer, que apenas escuta calada. Xiaoya pede desculpa pois sua irmã mais velha deve querer crescer também. Ela fica sem jeito com o abraço da mais nova, mas diz que não se importa com essa condição. Só que sua irmã mais nova fala que sabe o que deve fazer. Ela diz que crescerá e terá filhos, só que essas crianças também pertencerão à sua irmã mais velha. As duas acabam por cair em lágrimas. E o tempo passa para a dupla de garotas, chegando o dia em que a mais nova já é maior que sua irmã, e acaba recebendo dela a sua arma de sangue. De volta no campo de batalha, Xiaoya está de pé. O ruivo diz que é impossível. Afinal, o sistema informou que a garota subiu para o nível 10 e teve seus status restaurados, além de uma nova habilidade despertada. Ele se pergunta como ela fez isso, achando que pode ser feito de propósito, e diz que é impossível ela ter recuperado suas forças. Xiaoya já usa sua nova habilidade que cria um fantasma do escuro por 10 segundos que pode usar seus mesmos ataques, e fala sobre esse ser o vigia noturno. Nesse momento, a pele do homem começa a rachar. A garota se assusta com isso pois é uma autodestruição. O ruivo parece não controlar aquilo ao ver suas mãos se rachando. Uma ave de fogo então traz a mensagem para que o homem vire uma fogueira com suas últimas forças pelo bem da família Shen. Nesse momento ele entende tudo, mas não acha possível. Afinal, como isso poderia acontecer com o escolhido da família Shen? Ele sente ainda mais dor. A garota faz vários disparos. O ruivo apenas ri dos esforços dela, e a chamou de estúpida pois aquele era um item nível A. Ela acabará virando uma lenha como ele. Mas neste momento um dos disparos faz mais efeito que os anteriores. Xiaoya percebe isso. Logo uma rachadura se espalha pela jaula, que termina por quebrar completamente. O ruivo se perguntou do porquê disso. Então ele pensa na espada de Qi. Acabou que o ataque do protagonista no início da luta causou aquilo. Enquanto ela foge, o ruivo pede por mais uma chance. Com suas últimas palavras ele pede para a família Shen olhar para o monstro que eles estão atrás. Em seguida começa sua autodestruição, gerando uma grande explosão, podendo ser vista de longe. Com isso até Xiaojian sente a explosão. Então percebe alguém chegando na caverna.
Era Xiaoya que o tinha encontrado. Ela realmente veio ao seu encontro. A garota logo agradece pela ajuda, pois só assim ela conseguiu escapar. Ele pensa que agora ela está toda educada ao falar. Xiaoya também diz saber qual a verdadeira identidade do protagonista. Ele a olha de canto e pede para que ela fale. Xiaoya começa a dizer sobre toda essa esgrima junto com uma força que não acompanha o nível e ainda o cuidado com a família Qiguan. Com tudo isso, ele só pode ser um seguidor da Xiaojian Qiguan. Pois após a morte do herói, eles formaram um grupo de 13 espadachins, que herdaram o legado com suas espadas afiadas, mas se mantiveram nas sombras. Ela finaliza dizendo que o level dele deve ser por ter acordado após um longo sono e tendo parte do seu poder selado. O protagonista diz que ela acertou o processo, mas errou no resultado final. Mas no fim ele irá deixar por isso mesmo. E pergunta o que ela quer agora que sabe sua identidade. Xiaoya então se ajoelha. Ela fala que oferece o poder de sua família para ajudar na recuperação do poder, em troca implora por misericórdia e proteção. Xiaojian acha interessante sua intenção, mas tal família Qiguan está quase acabada, e pergunta se ela tem mais algo a oferecer. Xiaoya sabe que estão em declínio e com uma péssima popularidade entre as pessoas, mas se ele ajudar terá tudo à disposição, incluindo ela própria. Nesse momento ele entra em choque, pois não era isso que queria dizer. Xiaojian continua em choque após ouvir aquilo. E quando Xiaoya iria falar algo, ele diz que não tem interesse em crianças 1000 anos mais jovem. Já ela se desculpa por ter sido rude na proposta. Xiaojian então faz uma pergunta para a garota. E ela pode pensar nisso como um teste. Nesse momento o ovo parece reagir fracamente. Xiaoya começa a falar que se existisse alguém da família que está em crise e tem duas escolhas, sendo se tornar um herói e viver para sempre sem nada, ou virar vilão tendo glória e riquezas. Por fim Xiaojian pergunta qual escolha ela faria. A garota começa a se lembrar do desastre na cidade, da sua irmã mais velha, do fogo destruindo tudo, e do seu pedido para que as duas fugissem juntas. Mas também lembra da habilidade de sua irmã, que não desistiu da cidade, enquanto ela era deixada para trás por ser fraca, e a mais velha partia para combater um monstro. Xiaoya diz que sua irmã certa vez teve que fazer uma escolha, que acabaram por criar a atual situação. Se precisasse escolher por ela novamente, optaria por sua vida, que fosse próspera e com riquezas. O protagonista escuta em silêncio, e ela repete que escolheria prosperidade com saúde e paz. Tem quem diga que só aqueles que são gananciosos pela vida e com medo da morte têm glória e riqueza. Mas finaliza dizendo que quer que a família Qiguan seja poderosa e rica, como também próspera pelas próximas gerações. Nesse momento o ovo gigante parece sentir algo, e o protagonista começa a rir. Sua risada fica ainda mais alta. Quando finalmente para, ele diz que tudo bem. Só que o ovo começa a rachar. Quando Xiaojian diz que promete para ela que irá fazer isso, então os dois olham para a direção do ovo. O protagonista diz que isso é um show e tanto. Ele começa a andar, pois finalmente poderá conhecer o boss dragão Nidhogg. Xiaoya se espanta vendo aquele pequeno filhote. Em seguida cai para trás em desmaio. Afinal ela não aguentou aquela pressão do dragão negro. Xiaojian pega a garota no colo e leva ela um pouco mais distante do local. Então seu monstrinho ajudante o chama, falando que em poucos minutos aquele dragão irá crescer. Essa é a última chance deles. E pede muito pela ajuda de Xiaojian. Mas o protagonista, olhando para Xiaoya, se pergunta quem seria seu outro ancestral de incontáveis gerações passadas. E pensa que linhagem sanguínea é algo incrível, pois se recusa a deixar aquela garota para trás. Enquanto isso, o ajudante está pedindo que ele salve todo mundo. O pequeno filhote de dragão começa a se mexer. Seu frágil corpo se rasteja pelo chão. Morde o que parece ser uma pedra, para logo depois a engolir. Com isso seu corpo evolui ganhando garras. O ajudante grita que aquele dragão precisa ser detido, mas o filhote percebe a chegada e contra-ataca rapidamente. Logo um grande dragão de energia escura aparece. O ajudante é segurado pelo protagonista, que fala que finalmente se reencontrou com o grande Nidhogg. Aquele dragão grita pelo nome do protagonista, dizendo que foi perfurado em seu coração pelo mesmo. Mas seu sangue corrompeu o herói também. E é irônico como a morte os tornou em inimigos inseparáveis. Agora Xiaojian é da mesma raça que Nidhogg. O dragão abre uma de suas asas, causando um tremor no local. E também diz que pelo bem da garota e de sua linhagem, ele decidiu o destino do mundo inteiro. Da energia do dragão muitos monstros são criados. Aquela criatura então fala que é hora de cantar pela queda do inocente herói salvador. Fora da dungeon as pessoas olham para o céu vermelho, que começa a se quebrar como vidro. Alguns guardas dizem que isso é um desastre natural de nível monstro. Na caverna o dragão está rindo muito, mas Xiaojian diz que não concorda, e sabe que tá na hora de começar, partindo para cima com tudo. Apenas com sua espada em mãos vai em frente.
O sistema então avisa que ele está compartilhando dano com Nidhogg e graças à sua vitalidade, Xiaojian está se curando mais rápido. Isso surpreende o herói, que segue atacando com tudo. E pensa que de fato dói também receber esse dano. Aquele dragão pergunta sobre as ações de Xiaojian, pois assim irão ambos morrer. Isso apenas faz o herói sorrir, pois é mostrado que ele chegou ao level 1 após matar incontáveis monstros feitos com a energia do dragão. Xiaojian diz que foi bom o monstro ter acordado, pois estava sem saber como conseguiria tanto XP. Com a chave dourada em mão, ele fala que está na hora de começar. O sistema informa que o jogador Xiaojian chegou no corredor de classes, e que ele havia aprendido tudo sobre o Guardião da Lua e os segredos da noite serão revelados. A projeção astral de Xiaojian olha para a porta escolhida. Em seguida, ele pede perdão. Chega ao chão e encara uma pintura na parede. Logo depois, pega sua chave dourada e usa para abrir a porta. Aves douradas envolvem todo o seu corpo. Abrindo seus olhos, ele percebe algo e diz que não está acostumado com as novas roupas, mas não tem o que fazer. Nesse momento, o dragão grita chamando seu nome. O protagonista solta um sorriso e logo parte para cima, indo em direção ao monstro gigante. O dragão logo abre sua boca. Com isso, Xiaojian acaba sendo engolido. Mas algo surge no meio do dragão feito de energia. Era o protagonista totalmente inteiro. Ele sabe que nessa fase jovem o corpo de Nidhogg está escondido em meio àquelas chamas negras. Então Xiaojian finalmente o encontra e usa a habilidade Contrato de Jardineiro, que prende o filhote de dragão negro com vinhas, assim tendo sucesso na criação do contrato. Todo o corpo gigante de chamas negras desaparece. Aliviado, Xiaojian diz que finalmente está feito e chama por Nidhogg, que está jogado no chão. O protagonista diz que o dragão é bonitinho sendo um filhote. Enquanto o Nidhogg finalmente se levanta, Xiaojian fala que ele é muito fofo. Videozinho chegou no fizinho. Para receber a próxima parte, você ativa o sininho. Tchau.